Se alguém não te valoriza, sem uma palavra, 7 atitudes silenciosas. Se alguém não te valoriza, você tem duas opções. Você pode correr atrás, ou você pode ficar em silêncio e deixar o mundo sentir a sua ausência do jeito certo. E eu não estou falando de joguinho. Eu estou falando de consequência, porque quando você para de implorar por migalhas, duas coisas acontecem. Ou a pessoa acorda, ou ela se revela. E nos dois casos, você ganha. Hoje eu vou te mostrar 7 atitudes silenciosas, inspiradas na filosofia estoica, que fazem quem não te valoriza sentir o peso real do que perdeu. Sem textão, sem indireta, sem discussão, sem humilhação. E no final, eu vou te dar um protocolo de 7 dias para você aplicar, com uma regra simples que te impede de estragar tudo na hora mais perigosa. Fica comigo até o final, porque a maior parte das pessoas perde exatamente no último minuto. Elas até tentam mudar, mas recaem no mesmo padrão. E quando recaem, ensinam ao outro que o desrespeito compensa. Hoje isso acaba. Agora, presta atenção numa verdade que dói, mas liberta. Quem não te valoriza, não faz isso só porque é ruim. Muitas vezes faz porque aprendeu que você sempre volta, você sempre explica, você sempre desculpa, você sempre responde, você sempre aceita o mínimo. E sem perceber, você se torna previsível. O estoicismo chama isso de escravidão voluntária. Você entrega seu valor para a reação do outro. Você vira refém de aprovação. Então, o primeiro passo não é fazer a pessoa se arrepender. O primeiro passo é parar de se abandonar. Porque o arrependimento do outro não é o alvo. O alvo é você voltar a se respeitar. E o resto vira consequência. Agora eu vou te dar um mapa mental rápido. Essas 7 atitudes silenciosas funcionam por 3 motivos. Primeiro, você retira combustível. Segundo, você eleva seu padrão. Terceiro, você para de recompensar o desrespeito. E quando você para de recompensar, o jogo muda. Vamos para a atitude número 1. Atitude 1. Atitude 1. Pare de se explicar. Quem não te valoriza costuma te colocar num tribunal invisível. Você sente que precisa justificar. Justificar porque ficou chateado. Justificar porque quer respeito. Justificar porque merece o mínimo. E toda vez que você se explica, você entrega poder. Porque explicação demais soa como pedido, e pedido demais vira fraqueza aos olhos de quem já não te valoriza. Então, a atitude silenciosa é simples. Você reduz sua comunicação ao essencial. Resposta curta, tom neutro, sem defesa, sem texto grande. Aqui vai um padrão que protege seu valor. Entendi. Vou resolver isso depois. Certo. Ok. Percebe a força? Você não está brigando. Você não está implorando. Você está encerrando o teatro. E aqui vai um teste rápido. Se você sente que precisa escrever um textão, você já perdeu o centro. Porque textão quase sempre é ansiedade disfarçada de argumento. Agora, uma cena real. A pessoa some por dias. Depois aparece como se nada tivesse acontecido. O seu impulso é perguntar: você está bem? Por que sumiu? Fiz algo? E se você faz isso, você ensina. Você ensina que a ausência dela tem controle sobre você. Então você troca o padrão. Você responde normal, curto, sem cobrança, e segue sua vida, sem explicação, sem reclamação. Agora vem a atitude 2. Atitude 2. Retire sua atenção. Atenção é moeda. E a maioria das pessoas dá atenção como se fosse água. Para quem não merece. Para quem não responde. Para quem não cumpre. Para quem te trata como opção. Então a atitude silenciosa é retirar a atenção sem drama. Você não precisa anunciar. Você só muda sua energia. Você para de mandar mensagem do nada. Você para de puxar assunto para salvar a relação. Você para de reagir rápido. Você para de estar sempre disponível.
Você vira alguém que tem vida. E isso cria uma sensação poderosa. A pessoa percebe que o centro não é mais ela. E isso mexe com qualquer ego. Mas, de novo, não é manipulação. É maturidade. É você parar de girar em torno de alguém que não gira em torno de você. E aqui vai uma regra de ouro. Quem te trata como opção, recebe presença limitada. Agora, a armadilha. Muita gente confunde retirar atenção com sumir por raiva. E aí perde classe. Você não some por birra. Você some porque tem vida. E porque seu valor não depende de ser notado. Agora a atitude 3. Atitude 3. Não recompense o mínimo. Essa atitude muda tudo. Porque quem não te valoriza faz um jogo. Entrega migalhas para te manter perto. Uma mensagem aqui. Um elogio ali. Um convite quando convém. Uma promessa vaga. E se você celebra migalha, você ensina que migalha basta. Então a atitude silenciosa é não recompensar o mínimo. Você não faz festa. Você não se derrete. Você não vira euforia por pouco. Você recebe com educação e mantém padrão. Sabe por quê? Porque padrão alto educa o mundo. Agora uma cena. A pessoa só te procura quando precisa. E some quando você precisa. Você percebe. E aí você decide. Você não briga. Você não acusa. Você só muda seu comportamento. Você começa a dizer não. Você começa a não estar disponível. Você começa a responder com tempo. E uma frase silenciosa domina a sua postura interna. Eu não sou suporte emocional de conveniência. Agora, atitude 4. Atitude 4. Seja consistente no seu sumir. Essa é a parte mais difícil, porque o maior inimigo da mudança não é o outro, é a sua saudade, é o seu hábito, é a sua carência nos dias ruins. Você passa 2 dias firme, e no terceiro, bate um vazio. Aí você manda oi sumido. E pronto, você destrói seu próprio valor. Então a atitude silenciosa é consistência. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser coerente. Se você decidiu não correr atrás, não corra. Se você decidiu responder curto, responda curto. Se você decidiu não implorar, não implore. Porque a consistência cria uma imagem. E a imagem cria respeito. Agora, deixa eu te dar um segredo estoico para facilitar isso. Você não luta contra o desejo. Você muda o ambiente. Você troca o gatilho. Quando bater vontade de mandar mensagem, faça outra coisa imediatamente. Levanta, toma água, dá uma volta, anota num bloco o que você queria dizer e não envia. Você descarrega sem se humilhar e no dia seguinte você agradece a si mesmo. Agora, atitude 5. Atitude 5. Invista em você de um jeito visível. Quem não te valoriza, normalmente, te vê como garantido. E o que é garantido, vira comum. Então você precisa virar raro, não falando, fazendo. Vida estoica é vida de obra, não de discurso. Então invista em você de um jeito visível. Rotina, corpo, trabalho, postura, ambiente, agenda. Não para provocar ninguém, para construir você. Mas adivinha? Quando você cresce, as pessoas percebem. Elas sentem no seu olhar, sentem na sua energia, sentem no seu silêncio. A pessoa olha e pensa: ele mudou, ela mudou. E isso dá medo em quem te tinha como certo. Agora, uma cena comum. A pessoa te menospreza quando você está parado, mas te respeita quando vê progresso, porque o mundo respeita movimento. Então, a atitude silenciosa é virar movimento. Atitude 6. Pare de dar acesso total. Essa atitude é brutal, porque muita gente entrega acesso total para quem entrega respeito parcial. Acesso ao seu tempo, ao seu coração, à sua agenda, à sua intimidade. E depois reclama que não é valorizado. Não adianta reclamar. Você tem que mudar o acesso. Acesso é concedido, não implorado.
Então você começa a colocar limites comportamentais. Sem briga. Exemplo. A pessoa fala com você num tom ruim. Você encerra. Você não precisa dar palestra. Você só sai. A pessoa desmarca em cima da hora repetidas vezes. Você para de reorganizar sua vida para caber nela. Você não discute. Você ajusta. A pessoa só te chama quando quer. Você para de atender sempre. Você escolhe. Essa é a linguagem do respeito. E o melhor, você faz isso sem dizer uma palavra. Você deixa o comportamento falar. Agora, atitude 7. Atitude 7. Não busque justiça em quem não tem. Esse é o ponto mais filosófico. Muita gente sofre tentando extrair consideração de quem não tem. Você quer consciência, mas a pessoa só tem conveniência. Você quer maturidade, mas a pessoa só tem impulso. Você quer profundidade, mas a pessoa só tem ego. Então você para de pedir o que a pessoa não consegue dar. E isso é libertação. Você não odeia, você não discute, você não entra no ringue. Você só aceita a realidade nua e crua e age de acordo. E aí vem a pergunta que resolve tudo. O que eu estou esperando dessa pessoa? E a resposta costuma doer. Você está esperando o impossível. Então, o estoico faz o quê? Ele não mente para si mesmo. Ele não se abandona para manter alguém. Ele escolhe a verdade. E agora eu vou te entregar o protocolo de 7 dias que eu prometi. Protocolo de 7 dias. Sem uma palavra. Dia 1. Corte textão. Só respostas curtas. Dia 2. Retire atenção. Nada de puxar assunto para salvar relação. Dia 3. Não recompense migalhas. Seja educado, não eufórico. Dia 4. Seja consistente. Zero recaída. Dia 5. Um investimento visível em você. Corpo, rotina ou trabalho. Dia 6. Reduza acesso. Você não está sempre disponível. Dia 7. Aceite a realidade. Pare de pedir justiça em quem não tem. E agora, a regra que impede você de estragar tudo. Se você estiver emocional, você não envia mensagem. Você escreve, você anota, você descarrega, mas não envia. Você decide com calma. Porque o seu valor não é negociado no impulso. E agora, eu vou fechar com uma verdade que define o seu novo padrão. Você não precisa que alguém se arrependa para ser forte. Você precisa parar de se diminuir para ser aceito. O arrependimento do outro é consequência. O respeito próprio é a causa. Agora comenta aqui embaixo para selar esse compromisso. Eu escolho meu valor. E responde também. Qual atitude você vai aplicar primeiro? 1. Pare de se explicar. 2. Retire atenção. 3. Não recompense migalhas. 4. Consistência. 5. Invista em você. 6. Reduza acesso. 7. Aceite a realidade. E se você quer o vídeo 3, eu faço com o tema. O método estoico para fazer qualquer provocação morrer em 10 segundos. Comenta. Quero o próximo. Nos vemos no próximo vídeo.